Nuno Lopes é o protagonista do filme São Jorge, um pugilista desempregado que luta contra o desespero para manter o filho junto dele e que a mulher não regressa ao Brasil, aceitando um trabalho numa empresa de cobranças. Para a construção da personagem fez pesquisas em bairros sociais, treinou boxe e ganhou peso, 20 quilos. Teve um treino intenso para aprender técnicas de combate. Foi muita expiração, em vez de inspiração, como defendia João Cocteau. No seu caso, também associada à transpiração. Que memória guarda desse período? Tenho várias memórias. Ainda no outro dia fiz uma produção de moda com o Marco Martins, em que me vestiram de boxer. E foi incrível porque mal eu comecei a pôr as ligaduras, de repente o meu corpo transformou-se no corpo do Jorge. Era uma coisa quase física. E tenho uma memória física muito forte devido ao facto de ter treinado 5 horas por dia durante 6 meses quase. Há uma memória muito física do filme. E depois há uma memória destes 5 anos de trabalho, desde que tivemos a ideia de fazer o filme, de toda a pesquisa, todas as pessoas com quem falámos, acabámos por conhecer um outro Portugal e outras famílias, não só a família do boxe, que é uma família muito particular e muito surpreendente, porque ao contrário do que se pensa, é uma família muito mais unida e muito menos violenta e muito mais amigável do que é de esperar. E também as famílias que vivem nos subúrbios de Lisboa, que nós visitamos praticamente todos os subúrbios de Lisboa. Tenho a memória de todo esse tempo que passámos durante a pesquisa e da quantidade de pessoas que conhecemos, que muitas delas, algumas estão no filme, algumas entram, só fazem alguns dos personagens do filme, mas muitas delas não estão no filme e são quase tão importantes como as que estão. Mas essa memória física foi algo que te surpreendeu? Normalmente quando eu deixo um personagem, eu sinto sempre que é como, sobretudo dos personagens de cinema, aconteceu-me isso com a Alicia, aconteceu-me isso com o São Jorge agora e com outros, que eu sinto sempre que, como é um trabalho muito intenso de preparação e de pesquisa e de estar todos os dias a viver com aquilo, eu levo muito mais vezes o personagem para casa, entre aspas, o que faz com que quando eu me despeço dos personagens no cinema é quase como, eles, ao contrário do teatro que eles morrem, no cinema eles não morrem, é como se eles continuassem a viver e eu é que sigo outro caminho. E foi engraçado quando isso me aconteceu, de pôr as ligaduras e de repente percebi que o Jorge tinha voltado durante um bocadinho e isso foi muito surpreendente. Que significado tem na tua carreira trabalhar novamente com o realizador Marco Martins? O Marco, nós começámos a trabalhar no Alice, eu fui escolhido através de casting no Alice e foi quando conheci o Marco. Percebemos que temos o mesmo tipo de gostos, que queremos falar mais ou menos das mesmas coisas. E a felicidade artística e pessoal também. Tanto que resolvemos criar um grupo de teatro, temos o Arena Ensemble, que temos com a Beatriz Batarda. Criámos este grupo para nos obrigar, de alguma maneira, a trabalhar juntos. Devemos ter feito umas 5, 6 peças com os Arena Ensemble já em conjuntos, muitas delas ensinadas pelo Marco. Na verdade, eu desde o Alice que não parei de trabalhar com o Marco. É uma continuidade de trabalho. A única coisa que é diferente é que é o regresso ao cinema, isso sim, é diferente. E isso foi uma alegria. Filmar com o Marco é uma experiência dura, mas libertadora. Ao contrário daquilo que se diz normalmente dos realizadores, que é sabem exatamente o que querem, é aquilo que os atores todos dizem, todos os realizadores, o Marco tem a grande vantagem de não saber exatamente o que quer. Dá-nos muita liberdade e, sobretudo, discute muito os projetos connosco. E, por exemplo, o São Jorge foi construído desde o início comigo. E, portanto, eu sinto que não participo no projeto só como ator, mas sim, é um projeto meu também. No São Jorge, toda a construção foi feita comigo. E isso partilha tudo, desde ideias para a história, desde pesquisar os locais de filmagem, desde escolher o casting. Ao contrário dos outros trabalhos nos outros filmes, eu não me lembro do primeiro dia de rodagem, por exemplo, porque não teve essa importância, não foi aquele momento em que eu comecei a trabalhar, não. Há 5 anos que estávamos a trabalhar e de repente estávamos a filmar, e era mais um dia de trabalho. E foi muito importante esta colaboração e o Marco tem esta vantagem quando eu digo que ele não sabe exatamente o que quer, é no sentido em que é um realizador muito instintivo. Há qualquer coisa de vital na maneira como o Marco filma. Todos os momentos são passíveis de mudança. Em todas as etapas do processo de fazer um filme há esta constante, há uma liberdade criativa e não há uma pré-definição do que é que se quer ver. E isso é muito agradável trabalhar no Marco nesse sentido. É duro, é difícil porque tens que estar, nunca estás seguro
Nunca estás num momento em que dizes, ok, eu sei exatamente o que é que vou fazer. Havia um ator, aliás, que dizia, as pessoas não sabem, mas quando estão a filmar com o Marco, na verdade ainda estão a fazer o casting. O filme fala de pessoas que habitam em bairros sociais da margem sul de Lisboa, que enfrentam os pesadelos do desemprego e precariedade devido às políticas da austeridade. São pessoas com aspirações por uma vida que as trate melhor. Em que país é que vivemos, Nuno? Agora acho que vivemos num país em que já existe pelo menos uma luz ao fundo do túnel em comparação ao momento que é retratado no São Jorge. Lembro perfeitamente de estar a ir de carro com o Marco para procurar locais de filmagem no outro lado do rio, onde as pessoas vivem mal e onde as pessoas, muitas delas quase passam fome, e de estar a ouvir na rádio que nós andávamos a viver acima das nossas possibilidades. E havia qualquer coisa que não fazia sentido nestas duas realidades. E essa foi a grande motivação nossa para, a certa altura, construir o filme. O filme começou por ser um filme de boxe, mas de repente a crise entrou-nos pelo filme adentro, porque era impossível falar de outra coisa naquela altura que não da crise e que não das políticas da austeridade que o governo do PSD-CDS estava a fazer naquela altura. E tinha um impacto tão grande na vida das pessoas que nós não conseguíamos fazer pesquisa sem falar disso. Quando deu ao Marco uma ideia de fazer um filme sobre boxe, em parte tinha a ver com esta ideia de uma pessoa que luta literalmente pela vida. Em Portugal, ao contrário, nos outros países em que tu és campeão e ganhas e ficas multimilionário, em Portugal isso não existe. Em Portugal, o campeão de Portugal ganhará uma miséria no final. Esse país entrou-nos pelo filme dentro e era do que queríamos falar, na verdade. As políticas estão, felizmente, a mudar ligeiramente e, como digo, acho que ainda não estamos num sítio feliz, mas há luz ao fundo do túnel, pelo menos. Que ainda há esperança num futuro melhor. Sim, quer dizer, há alguma. Quando de repente vemos temos um governo que começa a mudar as políticas sociais para uma coisa mais justa e que tenta terminar com a austeridade num momento em que o Trump está a ser eleito hoje, está a fazer a sua tomada de posse hoje, a Le Pen pode ganhar em França, no momento em que o mundo está a virar. Quer dizer, Portugal tem a sorte de estar num momento, ao contrário do resto do mundo, aqui há uma luz ao fundo do túnel. Na maior parte dos países acabaram de entrar no túnel. O filme teve estreia mundial no Festival de Cinema de Veneza, onde foste distinguido com o Prémio Especial de Melhor Ator. E na altura de receber o galardão foi dedicado às pessoas dos bairros de Bela Vista e Jamaica. Consideraste-os os verdadeiros heróis? O que de mais importante aprendeste com eles? É-me difícil falar deles, na verdade, porque têm uma importância tal e porque têm... É uma memória... emocional, não racional. mas quando disse que eram os meus heróis, são verdadeiramente, porque há a sua vontade de seguir em frente, a vontade de ajudar o próximo. Dando-te um exemplo, eu ia para o bairro muitas vezes vestido já em personagem e quase como se fosse o personagem já atuando e tudo mais. E havia um dos moradores do bairro nunca percebeu que eu era ator. Deixei que isso continuasse assim porque queria ter uma reação dele normal, como se eu fosse o Jorge. E houve um dia, e ele vive de trabalha como sequateiro, basicamente ele apanha coisas do lixo e vai vender. E de repente ele propunha-me arranjar-me trabalho a seguir ao filme. Sabes? E também, eu lembro-me que ele uma vez olhou, eu vinha com uns ténis horríveis do Jorge, e ele olhou e disse assim, se calhar consigo-te arranjar uns ténis melhores. E apesar, esta generosidade vinda de pessoas que não têm nada, que não têm literalmente nada, e que mal me conhecem, é uma coisa que é muito tocante, e sobretudo a persistência e a coragem com que as pessoas têm de não tendo nada, continuar a acreditar e continuar a lutar e continuar esperançosas quando vivem num sítio, sobretudo na Bela Vista, que é uma experiência social falhada, e vivendo num sítio assim,
nas condições de vida em que vivem, é muito gratificante perceber que essas pessoas conseguem na mesma ter esperança e que essas pessoas conseguem na mesma ser generosas. E isso é uma lição. No teu discurso em Veneza, também chamaste a atenção da Europa e, como referiste, uma Europa cobradora de dívidas, para que olhe menos para os números e mais para as pessoas. A mensagem política do filme despertou-te por alguma tomada de posição que não tinhas pensado antes? Não, isso já existia em mim. Eu gosto de ser um cidadão e gosto de perceber o que é que se passa politicamente no nosso país. Muitas vezes não expresso a minha opinião porque acho que não é o meu lugar. O lugar da cultura não tem a ver com poder, tem a ver com antipoder. Portanto, acho que muitas vezes não gosto de estar afastado no sentido de me expor as minhas ideias, mas estou atento sempre. Aliás, a prova disso é que criámos o São Jorge sobre isso. Naquele momento, em relação ao discurso em Veneza, achei que era fundamental ter um discurso político, porque de repente estava num festival na Europa, em Itália, onde há um problema com os refugiados gigante, que a Europa tenta ignorar, e estava num festival de primeiro mundo com barreiras de cimento anti-autocarros desgovernados do ISIS escondidas por placares do Festival de Veneza. Eu senti que tinha que fazer um discurso que dissesse: atenção, não está tudo bem como parece neste festival. Há uma diferença enorme entre arte e entretenimento, e o Festival de Cinema de Veneza supostamente é sobre a arte, e a arte tem que estar atenta ao mundo. Todos os festivais este ano deviam ter uma função fundamental na crítica ao que se está a passar no mundo e na Europa em particular. E fico muito contente, por exemplo, que o filme o Daniel Blake, o I, Daniel Blake, tenha ganho, do Ken Loach, tenha ganho em Cannes, porque acho que de certa maneira é uma tomada dessa posição, é dizer: atenção, nós estamos atentos ao que se passa no mundo e nós estamos atentos ao tipo de Europa em que estamos a viver e estamos contra. Tu achas que os prémios internacionais são fundamentais antes da estreia em Portugal? Espero que ajudem, sobretudo, a que as pessoas vão ver o filme. Acho que infelizmente não devia ser necessário, não é? Não devia ser necessário. Nós temos milhares de filmes antes do São Jorge e milhares de interpretações antes da minha que são tão meritórias de um prémio ou mais ainda do que a minha. E se calhar são filmes que foram pouco vistos porque não ganharam um prémio lá fora. E é uma pena. O cinema português está agora na moda, eu acho, com o Miguel Gomes, agora com o João Pedro Rodrigues. Finalmente a Europa começa a olhar para o cinema português de uma maneira diferente, mas os realizadores que estão a aparecer agora não são génios em relação aos que já existiram no passado. Já tivemos tão bons ou melhores ainda no passado. Manuel Oliveira, João César Monteiro, José Álvaro Moraes. Há uma data de exemplos de realizadores extraordinários que nós tivemos e de atores extraordinários que nós tivemos no cinema. E infelizmente não foram muito vistos em Portugal. Nós temos este problema de separação entre o cinema português e o público, que é um problema que eu espero, desejo mesmo que o São Jorge ajude, de certa maneira, mesmo que seja minimamente, a resolver. Porque apesar de tudo, se fala muito sobre uma realidade que é conhecida de toda a gente e que qualquer pessoa que tenha vivido em Portugal nos últimos 4 anos ou que tenha sido obrigada a emigrar de Portugal por causa da política da austeridade, se vai rever, de certa forma, no São Jorge. É um filme muito abrangente. E espero que ajude a colmatar essa distância que existe entre o público português e o cinema português. Tu achas que em Portugal não se ama muito o teatro e o cinema? Ou são outros amores que ocupam os corações dos portugueses e depois se beija pouco por essas artes? Acho que começa logo por uma questão política, quer dizer, a cultura em Portugal não tem sequer 1% do orçamento de Estado. E acho que começa tudo aí. É como a educação. Desde que foi a escolaridade obrigatória até o 9º ano, passámos a ter muito menos analfabetismo. Portanto, acho que há sempre uma questão política primeiro. Acho que tem que haver sempre uma vontade política. E, infelizmente, essa vontade ainda não existe em números suficientes. É ridículo que no nosso país a cultura não tenha 0,4% do orçamento. Quando temos exemplos que a cultura portuguesa não só vinha cá dentro, como vinha lá fora. E portanto, acho que é um número ridículo, custa até falar, e ainda assim existem pessoas que vêm com o discurso dos subsídio-dependentes e tudo mais, como se
cuidar da cultura e como se oferecer cultura ao público, pensando no público, não nas pessoas que fazem cultura, não fosse uma obrigação e um dever do Estado. Na primeira edição do Festival de Macau, também recebeste um prémio de melhor ator e também o Marco Martins recebeu o prémio de melhor realizador. O filme será distribuído na China. Que importância atribuis ao facto de espectadores asiáticos poderem ver este filme? É muito engraçado um filme ser distribuído num país que eu nunca visitei. Um dos júris do Festival de Veneza que falou comigo depois da atribuição do prémio e veio-me dizer que havia membros dos júris da Ásia que não faziam a mínima ideia. Ele teve que lhes explicar a importância que o filme tinha no que se estava a passar na Europa. Portanto, acho que se o filme... E em última análise nós sempre quisemos fazer o filme para levar a voz dessas pessoas que passaram o que passaram durante a austeridade e que continuam a passar lá fora. E portanto, se mais pessoas souberem dessa voz, se mais pessoas os ouvirem, tanto melhor para nós, pode ser que alguma coisa mude por lá e por cá. E portanto, nesse sentido, quanto mais pessoas verem o filme, melhor é para nós. A China tem um nível de desemprego ridículo comparado com o nosso, é uma coisa minúscula e, portanto, vai ajudá-los, vai ajudar a perceber do outro lado do mundo o que é que se anda a passar por cá. Tu iniciaste a carreira há 20 anos, no espetáculo Sete Infantes, no Teatro da Cornucópia. Foi naquele palco que levantaste as asas da juventude. Trabalhar com o ator e encenador Luís Miguel Sintra foi determinante na tua formação. Porquê? O Luís Miguel Sintra é a pessoa que me ensina verdadeiramente não só a representar, como a perceber como é que se tira um personagem de um texto, como aprender a respeitar esse texto, como também me ensina uma ética profissional, quer seja através dos ensinamentos que ele me foi passando, quer seja através do exemplo que ele próprio é para mim. Passou-me uma ética profissional da qual eu me lembro todos os dias e que tento seguir à letra. É uma pedra basilar na minha formação, não só como ator, mas como homem também. E sentes-te grato sim, por isso? Muito grato mesmo. Quer dizer, se só há alguma coisa de jeito hoje, é graças a ele. Ainda no outro dia escrevia, na altura em que a Cornucópia fechou, escrevia sobre isso, dizia que, quer dizer, eu tenho muitos defeitos, mas as poucas qualidades que tenho, foi lá que as aprendi. Eu estou-lhe grato e as pessoas que me conhecem também. Que importância é que dás para as várias gerações de espectadores conhecerem, entre outros, peças de Gil Vicente, Shakespeare, Racine ou Molière? Acho que não se deve construir futuro sem conhecer o passado. Visitar os clássicos parece-me uma coisa fundamental e esse conhecimento das grandes obras literárias faz-nos olhar de uma maneira diferente para o futuro e faz-nos construir coisas novas de agora de uma outra maneira e de uma maneira mais certa e mais assertiva em relação ao que se passou e ao que queremos que se vá passar. Eu agora estou a fazer A Noite da Iguana de Tennessee Williams. Quer dizer, ainda no outro dia me veio ter uma pessoa a dizer eu não conhecia este texto e este tema interessa-me tanto. É uma pena que textos, por exemplo, como este, que estou a fazer com o Jorge Silva Melo, com os Artistas Unidos, não sejam vistos, não sejam postos em cena mais vezes. O Nuno, também conhecido pelo chato da série televisiva Os Contemporâneos, aqueles convidados como, por exemplo, o Camané, o Zé Pedro, dos Chutes, dizia vai, mas é trabalhar. Sim. Mas ele não fazia nada. Sim. Mas afinal o Nuno Lopes não tem parado. Sim. O ano passado fez um filme no Brasil, há pouco tempo participou num filme francês em Marselha, recentemente subiu ao palco num teatro. Não há ninguém que te diga, vai, mas é descansar. Não, eu sou o primeiro a não dizer isso. Eu odeio estar de férias. Eu preciso de férias constantemente. Todos os dias penso, eu devia ter férias, eu devia tirar férias. Todos os dias. Porque tenho sempre trabalho acumulado e estou sempre numa correria de um lado para o outro. E todos os dias penso, em breve tenho que tirar férias, mas na verdade, assim que tiro férias, ao fim de 2 dias, penso, e agora o que é que eu faço? Portanto, na verdade, eu gosto mesmo é de trabalhar. Tens dificuldade em aproveitar os tempos livres? Sou uma daquelas raras pessoas que tem a sorte de fazer exatamente o que gosta. Portanto, isto é o que eu gosto mesmo de fazer. Portanto, se me disseres assim, não tens nada para fazer, o que é que gostavas de fazer? Era isto. Eu, se estiver de férias e me disserem assim, olha, vamos ensaiar aqui esta peça, não sei o quê, eu vou.
ou vou assistir a um ensaio. Acontece muito em férias ir assistir a ensaios de amigos, tanto pelo lado de ator como pelo lado de DJ. São duas coisas que é o que eu gosto mesmo de fazer e, portanto, eu se estiver parado é isto que vou querer estar a fazer. Portanto, na verdade, estou de férias.